vamos falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? O Vasco da Gama vai pegar o Fortaleza, até porque o Vasco estava no pote B e acabou pegando um adversário forte, que é o Fortaleza, mas poderia ser pior. Eu vi muita gente falando, poderia pegar o Ceará, poderia... Gente, na verdade eu acho que foi um sorteio bem ok pro Vasco da Gama, no sentido de ser um jogo acessível. Não é um bicho de 7 cabeças você enfrentar o Fortaleza, é muito mais difícil você pegar um Flamengo, você pegar um Palmeiras, e eram equipes que estavam ali no pote A, além de outras equipes mais fortes, porque o Vasco estava no pote B. Então o Fortaleza é uma equipe muito bem organizada, sempre difícil, tá? Principalmente no Castelão. O Vasco vai decidir, se eu não me engano, essa partida em São Januário, o que é um plus, o que é um a mais para o Vasco da Gama. Lembrando, tem um grande técnico, o Vojvoda, mas, repito, tendo como um duelo acessível, como um confronto aberto. O último jogo entre Fortaleza e Vasco da Gama aconteceu em São Januário, no ano passado. No primeiro gol de Payet, foi 1-0, gol do francês, batendo de canhota em São Januário. Então, até lá, o Vasco da Gama já deve ter, inclusive, a volta do Payet. Ainda tenho que buscar informações, por exemplo, sobre o estado de saúde do João Vitor, porque sentiu o joelho, é sempre muito complicado você entender. Pode passar por exames para entender a gravidade da lesão. No próximo jogo, se eu não me engano, o Vasco não tem ninguém suspenso. Não teve nenhum expulso. E vai com uma equipe completa aí enfrentar o Fluminense com a volta do Medel e também com a possível volta do Payet. Ainda não é certo, mas tem uma possibilidade aí, pelo menos do francês, ficar no banco de reserva. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Eu vou repetir o que eu falei aqui. É lógico que o Vasco é um time... É lógico que o Vasco tem deficiência. Mas não são tantas peças assim, são tantas lacunas assim, que faltam no time do Vasco. E eu acho, cara, quando você faz um investimento de mais de 120 milhões de reais, por mais que esse dinheiro tenha sido mal gasto em alguma escala, e foi mal gasto, existem bons jogadores no time. O time do Vasco ele tem que responder. Ele tem um grande técnico que recebe um alto salário. Ele tem um elenco também de vários jogadores que recebem um alto salário. Então o Vasco tem que responder de acordo com o seu time. Como que eu entendo que o Vasco tem que responder de acordo com o seu time? Ficando ali, até esse momento da segunda janela, no meio da tabela. No meio da tabela. Brigando ali, 12º, 11º, 10º, 9º, 8º. Eu acho que abaixo de 12º é preocupante. Muito preocupante. Para a questão de rebaixamento? Sim. Porque são detalhes. Agora, se você fica acima do 12º lugar até a próxima janela, é dentro do que é o time. Porque aí você tem um Campeonato Brasileiro, teoricamente, um pouco mais tranquilo. E na janela do meio do ano, se o Vasco ainda estiver até lá na Copa do Brasil, você tem possibilidade de se reforçar e até avançar nessas fases. Então, é preocupante? Claro que é. Acho que o Vasco deveria ter feito uma janela muito melhor no início dessa temporada? Sem dúvida alguma. Gastou-se muito e contratou-se também errado a ponto de você não conseguir preencher lacunas. Veja esse bicho-papão todo no time do Vasco? Não. Acho que o Vasco é um time melhor do que se apresentou, vou falar novamente, em relação ao Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Eu acho que o Vasco é muito mais parecido
com o time que jogou contra o Grêmio do que com o time que jogou contra o Nova Iguaçu. E principalmente iniciou esse Campeonato Brasileiro, de novo, vou falar aqui, sem o seu principal jogador, que é o Dimitri Payet. Além disso, para o segundo semestre, com sorte, o Vasco tem as voltas de Jair e Paulinho, que são grandes jogadores, e que podem fazer também a diferença nesse sentido de encorpar esse elenco. Entendo que tem alguns jogadores que vão continuar crescendo, como o Sforza, o próprio Matheus Carvalho, o Cleiton pode receber mais algumas oportunidades. E de forma geral, é esperar um pouco mais dos bons jogadores que tem esse time do Vasco dentro do elenco. Uma zaga até toma mais gols do que se esperava na temporada, mas vejo uma zaga do Vasco bem preenchida. Um grande goleiro, que mesmo falhando hoje continua sendo um grande goleiro. Bons laterais, apesar do mau jogo do Paulo Henrique, mas um ótimo lateral que é o Lucas Piton. E a possível volta do Payet, né? E aí, lá no final do ano, aliás, no meio do ano, você tem que contratar pelo menos 2, 3 peças que possam chegar para poder encher a camisa titular do Vasco da Gama e dar qualidade. E de fato qualificar o elenco do Vasco da Gama nesse sentido, tá? Então eu não sou um cara pessimista, não acho que o Vasco vai fazer um campeonato de brigar para não cair. Espero que não faça. Porque principalmente tem um grande craque que é o seu técnico. Com erros e acertos, o Ramon acerta muito mais do que erra. Então o Vasco sai na frente em relação a alguns outros adversários por ter um técnico há muito tempo, quase 10 meses, e por ter um técnico que entende do seu elenco. Até porque, vou lembrar aqui novamente para vocês, o quão difícil é o Campeonato Brasileiro. A impressão que o Vasco passa hoje não é uma impressão ruim. É uma impressão de um time que vai batalhar, que vai, por detalhe, perder ou ganhar, mas que acontece. Hoje o Vasco, por exemplo, não merecia ter saído do Nabi Abichedi com o empate, com a derrota no placar. Bom, e entendo sim, deveria contratar. Por exemplo, você tem hoje e amanhã para poder fazer mais uma contratação. Acho que vai acontecer? Não. Mas quem sabe um jogador de ataque ali, um ponto esquerda, poderia dar uma encorpada melhor nesse time do Vasco. Porém, paciência. Você tem aí o Gumora chegando, que também eu não acho que vai resolver tantos problemas do Vasco, mas é mais um jogador para encorpar aquela situação ali. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato difícil, cara. É difícil. Se fosse o Vasco empatando com o Criciúma em casa, aqui a gente estaria em crise, né? Se fosse o Vasco perdendo para o Internacional fora de casa, aqui a gente estaria desesperado também, né? Se fosse o Vasco empatando com o Cruzeiro em casa, estaríamos desesperados também. Assim como na primeira rodada, um Fluminense empatando com o Red Bull, o São Paulo perdendo para o Fortaleza em casa, Corinthians mais uma vez fazendo apenas 1 ponto no campeonato, o Flamengo sofrendo para ganhar do Atlético Goianiense fora de casa. É difícil, cara. É difícil. Não é fácil, não. E dentro dessa competição, que é o Campeonato Brasileiro, eu acho que até aqui, sem o seu principal jogador, eu acho que fez 3 pontos já em 6 possíveis. Venceu em casa, fez seu dever de casa, perdeu fora, num jogo que deu muito azar. A verdade é essa, tá?